Aula de História, os heróis da pátria. Vamos conhecer também as datas cívicas do Brasil. Começamos estudando neste capítulo os símbolos nacionais. Falamos sobre a bandeira do Brasil, que surgiu em 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República, em 15 de novembro, e ela é o símbolo máximo da nação brasileira. Também falamos sobre o brasão e o selo nacional. A bandeira, o brasão e o selo são símbolos oficiais que representam a nação brasileira. E por último falamos sobre o hino nacional brasileiro, que é um dos símbolos mais representativos da pátria. Em muitos casos, ele é tocado e cantado em paralelo com o hasteamento da bandeira. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os heróis da nossa pátria. Você sabia que no tempo da República os governantes do Brasil eram adeptos das ideias positivistas? Eles desejavam resolver problemas econômicos, elaborar leis justas e organizar a sociedade rumo ao progresso e à modernização. Vamos conhecer a história de uma das personalidades que o governo republicano escolheu, que foi Tiradentes, como símbolo da defesa da liberdade, pois era considerado um exemplo de bravura, coragem e luta por ideais elevados. Antes de 1822, o Brasil não era considerado um país independente. Era apenas um território que pertencia a Portugal. Sendo assim, tudo o que era produzido pela colônia, como era chamado, tinha que ser enviado para lá. Os impostos pagos pela população do Brasil pelos produtos consumidos eram muito altos. Com isso, o povo vivia oprimido. Nesse contexto, nasceu Joaquim José da Silva Xavier, em São João del Rei, em Minas Gerais, no ano de 1746. Filho de um português proprietário rural e de uma portuguesa que nasceu em uma colônia brasileira, Joaquim José da Silva Xavier teve 8 irmãos. Com apenas 9 anos ficou órfão e foi criado por um parente que era dentista, com quem aprendeu o ofício que lhe rendeu o apelido. Joaquim desenvolveu várias funções como tropeiro, minerador, fez parte do regimento militar dos Dragões de Minas Gerais, onde teve contato com os ideais iluministas da Revolução Francesa. Tiradentes não se conformava com a exploração vivida pelo Brasil. Ele queria que a nossa pátria fosse livre. Então decidiu se unir a outras pessoas que tinham os mesmos objetivos, entre eles advogados, poetas e padres, para tentar libertar o Brasil dessa situação. Devido à sua boa oratória e espírito de liderança, foi o escolhido para comandar o movimento conhecido como Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789. O objetivo era fazer no chamado Dia da Derrama, em que eram cobrados da população os impostos atrasados, fazer um protesto, alertando as pessoas sobre o plano da libertação, e em seguida prendessem o governador Visconde de Barbacena. Mas o plano não deu certo. Tiradentes foi traído por um companheiro de luta, Joaquim Silvério. Joaquim devia 700 contos ao rei de Portugal, e para ter a sua dívida perdoada, entrou no grupo de Tiradentes, se informou do plano e denunciou ao próprio Visconde de Barbacena. 34 membros do movimento foram presos, acusados de traição à coroa portuguesa. 11 deles foram condenados à morte, mas todos tiveram as penas amenizadas, menos Tiradentes. Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Antes de morrer, Joaquim da Silva Xavier disse: "Jurei morrer pela independência do Brasil. Cumpro a minha palavra. Tenho fé em Deus e peço a Ele que separe o Brasil de Portugal." Ele foi enforcado em seguida. Agora vamos falar sobre as datas cívicas do Brasil. Em 1890, o novo governo republicano também escolheu o dia 21 de abril como data comemorativa, em homenagem a Tiradentes. Você sabe o que significa a palavra cívico?
Tem a ver com a civilidade, cidadania e respeito ao Estado, ao país e à pátria. O termo deriva de civitas, latim antigo, que significa cidade. Essa e outras datas cívicas da história brasileira e mundial foram marcadas no calendário. Comemorar uma data festiva é lembrar os acontecimentos vividos, importantes para a pessoa que a celebra ou para a comunidade. Vamos conhecer um pouquinho dessa história sobre as datas cívicas. 21 de abril, Dia de Tiradentes. 25 de agosto, Dia do Soldado. 7 de setembro, Independência do Brasil. As datas comemorativas são uma homenagem a alguém ou a um fato histórico, mas a decisão de se criar uma data comemorativa pode levar anos. É o caso do dia 21 de abril, feriado nacional criado na República em homenagem a Tiradentes, morto em 1792, em pleno período colonial. Por que essa demora acontece? É porque um novo grupo, uma nova ideologia política, um novo regime de governo instituiu, as festas que se deve comemorar e os personagens que se deve comemorar. O que não acontece muitas vezes é o casamento entre essas datas oficiais, que são instituídas oficialmente, e aquilo que a gente poderia chamar, algo vagamente, de sentimento popular. Assim como datas comemorativas são criadas, algumas também são retiradas do calendário ou mesmo mudam com o rumo da história, como no descobrimento do Brasil. Da proclamação da República até a Revolução de 1930, o Dia do Descobrimento era feriado nacional, mas celebrado no dia 3 de maio. Isso porque, de acordo com o historiador português Gaspar Correia, que viveu entre 1495 e 1561, o fato de Cabral ter batizado a terra de Vera Cruz, nome mudado pelo rei Dom Manuel para Santa Cruz, mostra que ele deu este nome em função da comemoração religiosa de mesmo nome que ocorria a 3 de maio. Logo, concluíram que a descoberta teria acontecido em 3 de maio. Só 3 séculos depois, após a vinda da família real para o Brasil, é que a carta de Pero Vaz de Caminha foi descoberta. E estava lá a data certa do descobrimento do Brasil. Mas quais são os critérios para a escolha de uma data nacional? Outras datas, que não estão ligadas à nação como um todo, passam a ser importantes. Às vezes datas que têm a ver com personagens de determinado sexo, de determinada etnia, ou algum movimento político mesmo, que foi eventualmente até derrotado e que começam a ser, por determinados setores da sociedade, enfatizados e comemorados. Você pode ver mais no calendário oficial do governo com as datas cívicas e comemorativas importantes para o nosso país. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima aula! Tchau!